Começa agora o Religar Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que, mesmo mantendo a fé em Deus, não têm vínculo com as suas instituições religiosas, com sistemas de rito e não comungam, né, dos princípios doutrinários. Nós estamos falando sobre pessoas sem religião ou pessoas não afiliadas. Nosso convidado é José Álvaro Campos Vieira. Ele fez o seu doutorado em Ciências da Religião na PUC Minas. Álvaro, um prazer recebê-lo aqui no Religar. Olá, Flávio. Grato pelo convite. Tá bom. E você já nos segue no YouTube? Procure lá por Religar Conhecimento e Religião. E se você não nos segue ainda, né, se inscreva no canal e marque no sino para receber as nossas notificações. E acho que vale a pena compartilhar o Religar com seus amigos, na sua escola, no seu trabalho. Álvaro, esse termo sem religião se difundiu no Brasil a partir do censo do IBGE. Não é? Como é que você avalia, não é, esse modo de se referir, não é, às pessoas, não é, que nós temos chamado de sem religião ou pessoas não afiliadas? Flávio, eu comecei a usar o termo sem religião já no mestrado, não é? E o uso desse termo devido à categoria criada pelo IBGE. O IBGE que criou esse conceito de sem religião, não é? Só que nós depois, com o trabalho, com a pesquisa que fomos desenvolvendo no mestrado e no doutorado, eu pessoalmente também, os meus colegas do grupo de pesquisa, né, nós viemos assim a perceber que esse sem religião do IBGE é um grupo assim dividido em 3 subgrupos. São pessoas com fé, pessoas agnósticas e pessoas ateias. Portanto, são esses 3 subgrupos que compõem o grupo dos sem religião que o IBGE fala nos seus censos demográficos, né? Bem, Álvaro, essa expressão, né, se refere a um grupo, né, que vem crescendo no Brasil nas últimas décadas. Como é que você avalia, né, o crescimento das pessoas sem religião no Brasil? Claro, pelo que nós sabemos, é um grupo bastante pequeno em relação, né, ao contingente de pessoas que se declaram católicas ou evangélicas, né? Mas é o terceiro grupo. Flávio, o interessante é a gente ver que desde o primeiro censo realizado no Brasil, que foi em 1890, nesse primeiro censo já aparecem pessoas se afirmando como sem religião, não é? E desde esse censo e nos censos que se seguiram, esse número vem crescendo, não é? Por exemplo, os picos mais significativos desse crescimento dos sem religião nos censos do IBGE, esses picos acontecem nas décadas de 1970 e 1980. São os picos mais significativos. Mas eles continuam crescendo, o número continua crescendo, não é? Mas nessas décadas é que o aumento foi vertiginoso, não é? Pelas suas leituras, o conhecimento de outras pessoas também que pesquisam sobre esse mesmo tema, há alguma razão para perceber o crescimento de sem religião nesse período, aqui no Brasil? Olha, primeiramente, os estudiosos assim falavam que era devido ao decrescimento dos católicos, né? A diminuição do número de católicos, né? Mas depois fomos vendo também que não era só isso. Também está diminuindo o número de evangélicos, diminuindo no sentido de que tem evangélicos abandonando as suas igrejas e passando para o grupo dos sem religião. Nós, no grupo de sem religião, a maioria vem de tradição da confissão católica e da confissão evangélica, não é? Entende? Sim. Então, e qual a razão desse trânsito, não é? Dessa saída? Na pesquisa a gente vê que são vários motivos, não é? Sei. Bom, nessa pesquisa que você fez, você trabalhou numa região da cidade de Belo Horizonte, né? E você ouviu pessoas sem religião. Mais de 40 pessoas, não é? 45 pessoas foram de 3 bairros aqui de Belo Horizonte. Por que é que esses bairros foram escolhidos? Porque eu vi que entre os diferentes bairros de Belo Horizonte, os bairros onde o percentual de sem religião era mais alto, era nesses bairros, que era o bairro Alto Vera Cruz,
Taquaril e Conjunto Taquaril, né? E eu Sei. entrevistei 45 pessoas. Mas só para a gente ter uma noção desse percentual. Por exemplo, o percentual desses bairros de sem religião é de 14,7% nesses bairros. Então, nesses Bem bairros, superior à média nacional, né, de 8,04%. isso mesmo, a superior à média nacional e bem superior, 83% mais alto que é o percentual da cidade de Belo Horizonte, né? E engraçado que são bairros de periferia e são bairros de famílias pobres, né? Onde tem mais sem religião. E ouvindo essas pessoas, né, quais foram os motivos alegados para elas serem sem religião? Olha, os motivos são vários, não é? São vários e muitos, não é? E muitos. E eu dividi os motivos que eu escutei dessas 45 pessoas. Eu dividi os motivos em 4 âmbitos, né? Uns motivos se referem ao âmbito institucional, outros motivos se referem ao âmbito religioso, outros ao nível individual e familiar. Só para entender, não é, quem está nos escutando, não é, a diferença do âmbito institucional e do âmbito religioso. O âmbito institucional se refere à relação da pessoa com a instituição, ou seja, com as práticas religiosas, com a administração da instituição, com os fiéis, com os líderes religiosos. Isso é o âmbito Sei. institucional. O âmbito religioso é a relação da pessoa com o quê? Com as crenças religiosas, com a doutrina religiosa. Então, em todos os motivos que foram apresentados, o âmbito que aparece mais é o âmbito institucional, ou seja, o descontentamento das pessoas é mais visível em relação às instituições, ou seja, em relação às igrejas cristãs, evangélicas e católicas, não é? Entendi. Álvaro, você no início, acho que você falou disso, né, que nesse grupo de 100 religião no IBGE, nós contemplamos os sem religião, são esses que você está falando, também ateus e agnósticos, Sim, né? sim, sim, sim. É, Sim. esses 3 grupos eles se distinguem, você percebe assim com nitidez, né, uma distinção no modo de ser, de compreender a relação com a religião. Onde é que está exatamente a diferença entre esses 3 grupos? Olha, a grande distinção está na questão da fé, certo? São 3 subgrupos, ateus, agnósticos e pessoas de fé. O grande diferencial, assim, o divisor entre esses subgrupos é a fé. Nós temos um subgrupo de pessoas com fé, de pessoas que acreditam em Deus ou em algo transcendente, em entidades sobrenaturais, em espíritos, tal. São as pessoas de fé. Os outros 2 subgrupos do grande grupo dos sem religião são os ateus e agnósticos. Essas pessoas, claro, não têm fé. Portanto, a grande diferença entre essas pessoas é a questão da fé. E, em comum, é o descontentamento delas em relação à religião, não é? Concretamente, ou nomeadamente, à religião cristã, porque é a religião dominante aqui nestes bairros que eu pesquisei, não é? Sim. E essas pessoas que guardam a fé, você ficou assim interessado em saber que tipo de experiência é essa que se dá, que se manifesta, né, na vida dessas pessoas? É algum resquício, né, da experiência anterior? Porque eram pessoas vinculadas a igrejas cristãs. Sim, sim. A maioria vem da tradição cristã, ou católica ou evangélica, né? A maioria. Né? Dessas 45 pessoas que eu escutei, apenas uma não participou de nenhuma igreja, de nenhuma confissão, apenas uma. Ou seja, 44 participaram da Igreja Católica e das igrejas evangélicas. E dessas 44, todas romperam com essa experiência institucionalizada. Umas abandonaram a fé e outras mantiveram a sua fé, não é? Então, a experiência continua, a experiência de fé para quem continua com fé. A experiência continua,
mas fora das fronteiras da instituição religiosa, né? É diferente falar dessas pessoas como pessoas sem religião e falar das pessoas que são desigrejadas ou falar daquilo que antigamente se falava de católico não praticante, hoje também já se fala no evangélico não praticante. O que é a diferença entre o não praticante e propriamente o sem religião? Flávio, assim, vamos imaginar, eu posso me identificar como um católico não praticante, ou seja, eu não participo das missas, não participo das práticas religiosas católicas, mas eu me identifico com a confissão católica, com a doutrina católica, com as crenças católicas, está entendendo? Isso é o E católico, a pessoa, sim, do meu ponto de vista, é o católico não praticante. Ele não participa da instituição, mas ele compartilha e comunga da doutrina das crenças católicas, né? Os sem religião com fé, ele não participa da instituição, mas também se sente livre de romper com crenças que ele outrora defendia e acreditava, não é? Está entendendo? Entende? Diferente do não praticante, ele já não se sente de nenhuma forma vinculado àquela tradição. Isso mesmo, é. Isso mesmo. No Religário de hoje, eu converso com o José Álvaro Campos Vieira. Ele fez o doutorado no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e o tema dele foi sobre o sem religião e sobre espiritualidade não religiosa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.